Muito se fala sobre coisas que acontecem no continente africano, mas pouca gente consegue representar tão bem a parte mais, vou dizer, cultural e trágica como esse filme. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e nesse canal eu falo sobre filmes, séries, animações, livros, exposits de pessoas do cinema que não tiveram uma conduta muito aceitável, fofocas, entre outros assuntos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, principalmente agora que comecei a vídeo, que isso ajuda bastante. Sem mais delongas, pega sua pipoca, sua água, açúcar e vamos para o filme de hoje, que vai ser bem interessante. Dirigido por Alana Brown, nós estamos a falar do filme Árvores da Paz. E esse filme, ele assim, me pega de uma forma muito íntima, porque Ruanda é aqui próximo, sabiam? Ruanda é muito próximo de mim. E quando houve essa situação, em 1975, se não me engano, era a época que Angola estava meio que atrás da independência, então foi algo bem pesado para todo mundo. E foi pesado até bem pouco tempo atrás, que foi quando realmente as coisas não se estabilizaram. Nesse filme nós acompanhamos 4 mulheres de zonas um pouco diferentes, que acabam por estar unidas na mesma zona, que é Ruanda, e elas acabam por ter que se esconder num pequeno cômodo com muita dificuldade, sem comida muitas vezes, sem ter onde fazer as suas necessidades biológicas, mas elas acabam por criar um laço gigante. Lembrando, esse filme é baseado em uma história real. E essas mulheres, elas tiveram que criar laços durante muito tempo. Só para lembrar, uma era branca, que estava aí com a Unicef, porque aconteceram várias coisas, uma era Hutu, se não me engano, outra era ruandense, enfim, eram de várias zonas diferentes. E para quem não sabe, por mais que seja o mesmo país, cada zona às vezes tem atrito com outra zona. É mais ou menos como nos Estados Unidos, que o distrito X e o distrito X não se dão, é algo mais ou menos assim. Nesse filme muita coisa pesada acontece, é um filme mais ou menos como um documentário, então tem que se ter muito cuidado quando se vai assistir esse filme. Para esse filme eu dou uma nota de 9, porque não existe uma forma melhor de representar uma história do que uma história real, escrita, dirigida por uma pessoa da zona, né? Uma pessoa que testemunhou, ou pelo menos teve alguém da sua família que testemunhou, porque às vezes nós precisamos realmente ter um dedozinho real naquilo que nós vamos retratar, principalmente se são baseados em factos reais. Porque nada adianta alguém escrever sobre música quando não é cantor, entre aspas, depende muito do caso. Porque eu não sou cineasta, eu estou aqui a falar de cinema. Para esse filme, ele é lindo, tem uma fotografia muito boa, ele é muito bem dirigido, ele tem uma linha cronológica muito bem apresentada, porque ele nos explica exatamente o que aconteceu, como elas foram lá parar, como é que elas não foram, como é que foi a estadia delas lá, como é que era o quarto. E no final do filme nós vemos o que era real, o que não era, entre aspas. Então vai acontecendo isso. Nesse quarto existia uma pequena brecha, e é a partir dessa brecha que às vezes nós também conseguimos ver coisas que acontecem fora. Porém, o foco desse filme, pelo que eu entendi, não era o que acontecia fora, mas tinha o que acontecia dentro daquele pequeno cubículo que elas estavam, e de tudo o que elas conseguiram partilhar umas com as outras, porque é aquela famosa frase: ninguém nasce preconceituoso, racista, xenofóbico, homofóbico, ninguém nasce nada. Tudo nos é construído, e sim, tudo pode ser desconstruído quando a necessidade for e nos bater à porta. Então, propriamente para uma parte mais detalhada sobre o filme, nesse filme nós acompanhamos essas 4 mulheres, que elas aparecem de formas muito diferentes nesse cubículo. Ruanda começa então uma questão de guerra civil e começam a acontecer genocídios. E não só entre homens e mulheres, as vítimas principais eram mulheres, porque elas eram abusadas e depois eram assassinadas, às vezes à frente dos filhos, às vezes eles pediam para os próprios filhos assassinar as próprias mães, mas muitas vezes eles também matavam homens, que era muito raro porque eles precisavam de cada vez mais soldados. Então, a maior parte das vítimas eram mulheres, infelizmente. A primeira mulher que nós vamos conhecer é a dona da casa em que existe esse cubículo. A segunda mulher que nós vamos conhecer é uma rapariga que foi para Ruanda com a Unicef, porque ela já não tinha propriamente o que fazer da sua vida, já que ela já tentou várias vezes suicídio. Por quê? Porque ela foi abusada na casa onde ela vivia. Eu só não entendi bem se foi pelo pai, pelo tio, pelo irmão, mas ela foi muito abusada e ela já, pronto, depressão, né? Vou resumir isso, porque se eu entrei em muitos detalhes aqui também vou me desmoronar. A terceira era uma miúda muito mais nova, que era de uma outra região do que as mulheres nativas, e ela era assim meio: não quero confiança com vocês, porque vocês são diferentes. E a outra, pelo que eu entendi, ela era uma madre. E ela tinha um conceito um pouco mais evangélico das coisas. Porém, ao longo do filme nós descobrimos que ela também foi abusada e que ela não consegue perdoar o seu abusador. Então a relação entre elas vai se desenrolando muito. A dona da casa, que é
que está lá, que entrou primeiro no grupo, ela está grávida de semanas, ou se não me engano são de 12 semanas ou 13 semanas, e ela vai dar à luz a filha dela, Nice, elas ainda estarem lá. Aquilo é uma insalubridade daquele cubículo que eu sinceramente me pergunto como é que elas aguentaram. Quem vai lhes dando comida, às vezes água, às vezes isso, às vezes aquilo, é o marido da dona da casa, porque ele se faz passar então por alguém da tribo onde, pronto, começou esse genocídio todo. Então lhe é passado um pano, ele sobrevive, ele consegue, volta e meia a trazer algumas coisas, apesar de que às vezes ele não consegue, porque ele vai ficar meses e meses sem conseguir levar nada para a esposa. Isso porque obviamente ele, juntamente com o pessoal que estava a invadir Ruanda, acabou por ir para outras zonas, isso é muito distante, então tem toda essa questão. Enfim, essa história é bastante pesada. No final, as coisas acabam bem, porque Ruanda recebe forças externas para poder combater essa situação e conseguem trazer de novo a independência e a paz no seu país. Só que muita coisa vai acontecendo. Nós vamos vendo um lado bem mais emotivo dessas mulheres, um lado bem mais desconstruído e o que cada uma tinha como bagagem, seja emocional, seja física, para poder chegar onde estava e estar naquela situação. Nós aprendemos muita coisa sobre vulnerabilidade, sobre pesos de consciência, rancores, medos, vários sentimentos negativos e sobre como ninguém nasce com essas bagagens todas. Tudo nos é desconstruído. Esse filme, eu acho que ele pode ser visto de várias vertentes, muito fora daquilo que ele se predispõe a fazer. Eu acho que isso é uma obra-prima clássica que nos mostra como nós somos sacos vazios e somos usados para carregar pesos que muitas vezes não são nossos e muitas vezes nós nos permitimos levar sem propriamente um porquê, uma justificativa exata e necessária. Esse filme é maravilhoso, eu recomendo-vos muito a ver. Como eu já vos disse, ele é baseado numa história real que aconteceu em 1975. E essa história, por mais que na época houvesse paz e pacificidade, voltou a acontecer tempos depois, até que então o atual presidente conseguisse, de uma forma bem complicada, trazer a paz e a estabilidade no país de uma forma que eu prefiro não opinar. Se vocês gostam desse tipo de filmes, se vocês gostam de conteúdos do género, eu vos recomendo muito. Se você é sensível a assuntos, se você não quer ter muito acesso a esse tipo de coisas, então eu recomendo ter muito cuidado, principalmente se você é negro, se você é africano, se você se compadece com esse tipo de causas, então é bom ter muito cuidado a ver esse filme, porque ele pode emocionar-te muito e também despertar certos gatilhos, porque existe violência explícita, abuso íntimo a mulheres de forma explícita, enfim. Então é isso, nos vemos num próximo vídeo. E eu espero que vocês gostem, porque esse filme me mexe de muita forma como mulher, muita forma como uma cidadã africana, como uma cidadã negra, de modo geral, porque isso aconteceu em Ruanda, pode acontecer cá no país a qualquer momento, não se sabe, porque isso não é uma coisa que se planeja, que se explica a cada cidadão, vamos fazer isso, tá bom? Então, é isso.